de regras de análise lá nos Estados Unidos. Da semente dar origem a um indivíduo saudável, adulto, vigoroso, tá? E produtivo, mais resistente, tá? Então, nós vamos ter que ter na semente isso, um embrião vivo e vigoroso, tá? E ausente de alguns problemas, ausente de presença de patógenos, de doenças, de insetos, uma série de coisas ali mesmo. Então, semente tem esse padrão. Atender o padrão, opa, semente. Tá? Não atender o padrão, vira grão. Vai ser comercializado para quê? Para qualquer outra coisa, menos para ser utilizado no cultivo de uma nova safra. Tá? Menos para ir para o campo dar origem a uma área de produção. Deu para entender bem isso? Então, acho que está claro, né? Desde lá do comecinho. Tá? Então, semente tem que atender um padrão, e esse padrão é estabelecido dentro da legislação, dentro da lei. Existem promulgações dos padrões mínimos, e eu só consigo reconhecer se tem ou não esses padrões fazendo as análises que estão dentro dessas regras que eu preciso seguir. Tá? Então, eu plantei um material e eu quero ver se eu consigo colher sementes. Beleza, eu vou ter que ter uma série de cuidados lá no campo, diferente de uma área comum, qualquer, que é para grãos mesmo. Eu tenho que ter muito mais cuidados. Quando eu colho esse material, eu tenho que levar ele para um laboratório para fazer as análises, tá? Essas análises seguem um rigoroso padrão, e de posse dos resultados dessas análises, que seguir esse padrão recomendado, eu vou obter os resultados lá, está dentro ou não dos padrões exigidos para ser comercializado ou para ser utilizado como semente. Se está dentro dos padrões, aí sim eu digo, olha, agora eu tenho semente. Se não atender aos padrões, eu tenho grão. Pode virar alimento humano, ração para animal, para qualquer coisa, menos ser utilizado para cultivo de uma nova área agrícola, tá ok? Então, essa é a grande diferença aí que nós temos. A semente tem uma grande importância biológica, né? Que a primeira é o quê? É um mecanismo de perpetuação da espécie, né? É um meio de sobrevivência da espécie. É a forma que o vegetal, né? As angiospermas e as gimnospermas, que tem vegetal que não produz sementes, tá? Nós não vimos aqui no curso, nem vamos ver, mas é bom vocês saberem, né? Tem vegetais que não produzem sementes. Os vegetais que produzem sementes são as gimnospermas, são as coníferas, né? As cicas e os gladódios, eu não me lembro agora o nome, são outros tipos de vegetais que não são de interesses agronômicos para nós nesse curso, né? Mas, por exemplo, engenharia florestal, por exemplo, são interessantes. As coníferas, né, os pinheiros, são de extrema importância. Não é nosso caso. Nós vamos falar só sobre angiospermas, que são aquelas plantas ou vegetais que produzem flores, frutos e sementes, tá? Então, na grande maioria dos cultivos agrícolas, nós fazemos por meio de sementes, tá? Existem os propágulos, tá? Importante deixar aqui mencionado, né? Existe a perpetuação através da propagação, que é o quê? O uso de tecidos vivos. Por exemplo, quando eu faço uma muda por estaca, eu estou usando a semente para dar origem a um novo indivíduo? Não, eu estou usando uma parte de uma planta, de uma outra planta. E aí dei origem a um novo indivíduo. Isso eu chamo de propágulo. Como eu faço cultivo de batata, né? Eu utilizo batata semente. O que é batata semente, professor? A semente da batata? Não. É um pedaçozinho do tubérculo lá, bem pequenininho, né? Uma batata pequenininha, por isso que eu chamo de batata semente, porque ela é pequena e vai dar origem a uma nova planta, né? Então eu faço o plantio dessas batatinhas pequenininhas, mas não é a semente, né? É um propágulo, é um pedaço da planta mãe, né? Eu posso fazer com estaca, eu posso fazer com um pedaço de rizoma. Vou plantar bananeira, né? Alguém já pegou semente de banana para fazer plantação de banana? Alguém foi lá, abriu a banana, pegou uma semente, plantou, germinou e colocou a mudinha no campo para plantar banana? Não, né?
Faz através da propagação. Pega um propágulo, que é o que? Um pedaço do rizoma lá, que está formando a parte aérea lá, muda, né? A mudinha de banana e leva para outro local. Qual é a diferença disso para a semente? Na propagação, nessa propagação, eu não tenho reprodução sexuada. Não ocorre sexo, ou seja, não ocorre mistura de genes, não ocorre modificação genética. Toda vez que eu faço a propagação, e vocês vão ver que em muitos casos vão chamar os propágulos de sementes, tá? Quem é produtor de mudas, né, vai ver que utiliza esse termo sementes, tá? Sementes, de uma forma agronômica, não refere-se especificamente só àquela semente produzida nas angiospermas, mas pode ser propágulos, né, de outros vegetais que dão origem a clones, tá? Os propágulos dão origem aos clones, que são geneticamente iguais às plantas que a deram origem, né? Tem algumas vantagens e tem desvantagens, mas a principal diferença delas é que o clone não ocorre variação genética, ele é geneticamente igual à planta que deu origem, e ele já vem velho. Mesmo eu pegando uma mudinha de banana, lá no pé da banana, na bananeira, lá no bananal, pego a muda pequenininha e levo, né, ali pro campo. Essa muda já é velha, embora ela esteja em crescimento, ela é novinha, mas ela já tem uma idade avançada, por quê? Porque ela é exatamente uma parte da mãe dela, entendeu? Então eu já levo para o campo um material com um ciclo de vida menor do que o material que eu obteria se eu estivesse cultivando através da semente, nesse caso aqui que nós estamos falando propriamente dito, que é fruto da reprodução sexuada. Então, propágulo dá origem a novos indivíduos da espécie, difunde a vida. Tem vegetais que só são possíveis serem cultivados através de propágulos, tá? Muitos vegetais, por exemplo, banana, por exemplo, cana-de-açúcar, e uma série de outros que vocês conhecem aí do dia a dia, que a gente só faz as áreas de cultivo através de propágulos. Podem ser chamados de sementes, podem, tá? Em muitos casos serão. Mas para o nosso entendimento aqui, semente, tá? Vai ser essa partezinha produzida dentro do fruto, que eu vou falar na próxima aula como ela é formada lá dentro do ovário, através da fecundação do ovário, da dupla fecundação que ocorre lá dentro do ovário, do óvulo e do ovário, que vai formar embrião, endosperma, tegumento, essa estruturazinha, que é fruto de sexo, é fruto de um grão de pólen, tá? Fazendo a fecundação do óvulo, tá? O óvulo fecundado é que dá origem ao embrião, que está dentro da sementinha ali, envolta pelo endosperma, protegida pelo tegumento, que vai dar origem a um novo indivíduo. Então, semente, nesse caso específico para nós, é isso que se trata, tá? É aquela estruturazinha formada ali dentro do fruto, tá? Que tem origem no óvulo fecundado, que vai dar origem a um novo indivíduo, tá? E a função de perpetuação da espécie, tá? Assim como o propágulo. Deu para entender a diferença de um e do outro? Conseguiram ver aí ou não? Conseguiram ver? Não. Conseguiram entender isso? Rodou, tá? Está aparecendo minha tela ainda? Não? Tá? Quando está aqui no laboratório, passei, né? Porque acabou lá. Quando está aqui no laboratório, Pessoal. Beleza. Ele tá ficando bom aqui? Tá ficando bom aqui? Pode. Da aula pro além é assim, né? Tá aparecendo a apresentação, não eu, né? Então vamos lá. As sementes teriam surgido como extensões da heterosporia com resposta favorável. O sucesso da semente como órgão de perpetuação e disseminação da espécie deve-se capacidade de distribuir a germinação no tempo. Olha que coisa louca. O que é isso? Distribuir a germinação no tempo, né? Existem sementes que têm um mecanismo chamado de dormência, tá? O que é essa dormência?
é uma característica, pode ser física ou química dessa semente, que ela não germina mesmo em condições ambientais adequadas. Nós vamos entender que existem são 4 as condições básicas para uma semente germinar. Se eu colocar essas 4 condições de maneira adequada, a semente tem que germinar. Se ela não germinar, é porque ela apresenta dormência ou o embrião está morto, tá? Ou ela está morta, não é mais uma semente. Se dessas condições ela não germinar, ou o embrião está morto, ou ela tem dormência. Dormência é um mecanismo que faz com que ela fique, exatamente como a palavra diz, dormindo. Ela só vai germinar após um determinado período, tá? E isso pode ser devido a fito-hormônios, inibidores de germinação, nós vamos estudar mais à frente, inclusive na fisiologia. Vocês já viram, acho, né? Vocês já viram, outra turma vai ver fisiologia. Existe um hormônio que faz com que a semente durma, chamado ácido abscísico, responsável pela dormência, né? Um balanço entre esse hormônio ácido abscísico e giberelina, existe um balanço, um percentual entre um e outro, que faz com que a semente germine ou não, e existe a dormência física, principalmente pelo tegumento, a casquinha que envolve a semente, né? Ser muito dura, impermeável, né? Algumas características fazem com que ela não consiga absorver água por um período, né? Ela tem que ir deteriorando aos poucos para poder germinar posteriormente. Então, esse é um mecanismo que distribui a germinação no tempo. Se a semente tem dormência, tem semente que germina hoje, tem semente que germina daqui 15 dias, tem semente que germina daqui 5 meses, daqui 5 anos, daqui 50 anos, cara. Quem mexe com solo, faz lá a gradagem, ou quem está na área agrícola, eu ouvi muito falar sobre banco de sementes. Cara, tu passa herbicida na área, eu passo a grade na área, né? Você fala, vou acabar com essas plantas. Passado 15, 20 dias, começa a aparecer um monte de planta de novo. Vai de onde veio? Sementes que estão no solo. Aí, tá, beleza. Eu gradei de novo, vem 15, 20 dias, vem de novo, aparece. E assim, se eu for fazendo isso durante anos, mesmo não deixando essas plantas crescerem e produzirem novas sementes, vou arrancar elas antes que elas produzam sementes. Aí eu vou acabar com a semente da área, né? Vou gradear, tá tudo novinha, não conseguiu produzir semente, acaba a praga da minha área. Não acaba nada, velho. Tem semente ali no solo que passa 20, até 30 anos dentro do solo esperando uma condição para germinar. Ela tem mecanismo de dormência. Então, você pode passar 10, 15, 20 anos gradeando o solo a cada 30 dias, 50 dias, sei lá, o tempo que for preciso para aquelas plantas emergirem. Eu vou lá, passo a grade, destruo elas, enterro elas. Não tem semente sendo produzida. E vai continuar surgindo plantas na área. Por quê? Porque existe um processo, um mecanismo chamado dormência que faz com que essa germinação ocorra ao longo do tempo. Isso é interessantíssimo para os vegetais, para que eles continuem existindo ao longo dos tempos. Tá? Imagine você que se toda semente germinasse no momento que ela cai da planta mãe lá no chão. De repente, vem um período de seca, essas sementes começam a germinar, ou emergiram, ou, sei lá, estão formando plantinhas, vem a seca, mata todas. Vem um fogo, né? Alguma coisa e mata todas. Quer dizer o quê? Toda aquela prole gerada naquele período por aquela planta mãe, muitas vezes se a planta é anual, ela tem um ciclo de vida definido, produz e morre, bicho, acabaria ali a espécie, tá? Então, não existiria mais ninguém daquela espécie para contar a história. Todos morreriam. Então, a semente tem essa função de garantir que essa germinação dela ocorra ao longo do tempo. Então, a gente vai estudar isso, que existem sementes com dormência, muito comum em algumas pastagens. Tá? A grande maioria dos cultivos agrícolas, né, dos cereais, as sementes não têm dormência. A grande maioria. Mas no caso das pastagens, é muito comum sementes com dormência. Um exemplo clássico para quem está aqui na várzea é a semente do tal do quicuio, ou braquiária mitícola, né? Que é aquele capinzinho resistente às regiões de várzea, alagamento, é resistente a pisoteio do gado, condições de alagamento, é um dos poucos que
tolera essas condições e produzem pastagens aqui, né? É o mais comum que a gente tem. Existem outros, mas o mais comum é esse quicuio braquiária umidícola. O cara vai plantar essa semente de braquiária, colheu a semente e joga na área. Muitas vezes a gente escuta relatos, cara, eu joguei a semente da braquiária no período chuvoso, lá em março, fevereiro, março, plantei, graduei a várzea, joguei a semente, não germinou nada. Aí no outro ano, tá, começa a germinar as sementes e forma a pastagem no outro ano. Passa o período, termina o período chuvoso, não germina, vem o período da seca, seca tudo, começa a chover lá no outro período chuvoso, né, quase um ano depois, e aí sim as sementes germinam. Isso tem a ver com a dormência. Então, em pastagem, isso é muito comum, tá? E outra característica da semente, importante para a perpetuação da espécie, é a capacidade de distribuir essa semente no espaço. Nós chamamos de dispersão, né? Tem sementes que o vento leva longe, né? Aquele dente de leão é um exemplo clássico, que você pega ele e sopra, vê nos vídeos, nos filmes, nas propagandas aí. A pessoa pega aquela coisinha branquinha, parece que tem um monte de paraquedinhas ali, assopra aquilo se esparrama no vento. Tem um carrapicho que gruda em pelos de animais, em tecidos no ser humano, em animal, e é esparramado a longas distâncias. Esse é outro mecanismo importante das sementes. Tá? As sementes que estão dentro de frutos são comidos e são defecados nessas sementes em outros locais, e assim elas vão se distribuindo, né? Se dispersando ao longo de áreas, ou seja, as sementes vão ficando longe da planta mãe, né? Isso é outra função da semente. Então, elas têm características, né, que facilitam a dispersão. Isso para nós é importante saber. Por exemplo, se você for trabalhar com uma semente, por exemplo, tem mucilagem. Vamos dar um exemplo aqui de semente com mucilagem. Vocês já pensaram, por exemplo, no maracujá, no mamão, no tomate e uma série de outros frutos que a semente está envolta em líquido, né? Está cheio de líquido ali ao redor. Eu tenho que tirar. Vocês imaginem, ó, eu já vou adiantar aqui. A semente precisa de 4 condições básicas para germinar: umidade adequada, temperatura adequada, presença de oxigênio e, em muitos casos, presença de luz para ativar a germinação. Muitas vezes, dentro de um fruto, tem todas essas condições. Tem luz que consegue penetrar dentro do fruto, tem umidade à vontade, porque a semente está envolta numa mucilagem que 90%, 95% é água. Quer dizer, tem oxigênio lá dentro e a temperatura é adequada. E por que a semente não germina? Porque ao redor daquela mucilagem, na semente do maracujá, na semente de tomate, na semente do mamão, de inúmeras outras espécies, existem inibidores, existem produtos que inibem a germinação. Então, quando o indivíduo, um animal, se alimenta dessa semente, né, essa semente até degradar aquela... Só vai ser degradada, por exemplo, no trato intestinal. Só vai perder aquela mucilagem lá no trato intestinal. Se eu tirar a semente com essa mucilagem e jogar lá no campo, enquanto essa mucilagem não for dissolvida, deteriorada, a semente não germina, porque ali naquela gominha, naquela coisa que existe ao redor da semente, nessa mucilagem, tem substâncias que não deixam ela germinar. Então, muitas vezes, a semente tem que ser ingerida, passar pelo trato intestinal, tá? Para os ácidos, né? O suco gástrico nosso fazer com que ocorra a decomposição, né? Desmancha essa mucilagem para depois ela, quando sai lá nas fezes, ser germinada, né? Por exemplo, já ouviram falar do café Jacu? Agora em Minas nós temos o café Jacu, mas tem um café que chama café Copilac, uma coisa assim, que é o café mais caro do mundo. O quilo dele hoje deve estar na faixa aí de 200, 300 reais, 400 reais, uma coisa absurda, né? Um café produzido lá na Indonésia, que eles dão um grão de café vermelhinho, bonitinho, tipo um marsupial, com um gambazinho, comer esse grão de café, vive lá nas gaiolinhas, um monte desses gambazinhos, eles tratam com café. Aí o bichinho come café até, entendeu? E esse café entra no trato intestinal do bichinho, e lá,
ao redor do café, quem já viu café em grão, você até chupa, é docinho, tem uma mucilagem. E ao redor da mucilagem, ali em cima do tegumento, tem uma capinha, um tecido chamado aleroma, né? Que é uma camadinha de proteção. Essas duas substâncias, a mucilagem e esse aleroma, só saem na presença do suco gástrico. Ele dissolve aquilo derrete, desaparece. E aí o bichinho caga o café. E aí os caras vão lá, pegam esse cocô do bichinho, as fezes, lavam, entendeu? Separam a semente do café, o grão de café agora sem a mucilagem e sem esse aleuroma, não me lembro o nome ao certo, separam, lavam, né? Separam, secam e torram e comercializam por um preço absurdo. Por quê? Porque essa mucilagem só sai, esse aleuroma só sai quando passa por um trato digestivo com uma substância ácida. E melhora o sabor do café. Então, as pessoas que apreciam o café acham, nossa, esse café é muito melhor, né? Porque aquela semente tem essa característica da mucilagem, né, que passada pelo trato intestinal, melhora a qualidade organoléptica, né? O sabor, o cheiro, uma série de coisas do café e adquire um preço absurdo. Então, os caras pagam aí 200, 300 reais no quilo do cocô do gambá, né? Mas por quê? Porque aquela semente apresenta essa mucilagem. Tem sementes que têm pelos, que grudam, tem sementes que têm asas, né? Olha aí, os pés de ipê, né? Das tabebuias aí do canteiro central da nossa Avenida Vitorino Panta, né? Que dão aquelas vagens compridas, quando essas sementes se esparramam a longas distâncias. Tem sementes que têm asas, hélices como helicóptero, né? Que são uma série de coisas. Isso aí é que faz com que as sementes tenham essa função de dispersão, ok? A importância das sementes como modificador da história humana. Então, a partir das sementes, o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, e só a partir do sedentarismo que surgiram, né, uma estrutura de organização social, econômica e política. Tá? Então, está aí uma das maiores importâncias da agricultura, junto com uma coisa que pouquíssimo é falado, não é nosso objeto, mas eu vou falar aqui. Agricultura e religião foram os dois pilares, os dois alicerces, e até hoje são, e provavelmente continuarão sendo, os alicerces de qualquer civilização. Nenhuma civilização surgiu, ou surgirá, ou continuará existindo na história da humanidade sem estar apoiado nesses dois alicerces. Primeiro, produção de alimentos, agricultura, e segundo, religião, que consiga unir todos em um único objetivo. Tá? Então, a semente é considerada como uma das pedras fundamentais da civilização. Foi ela que permitiu que surgisse assim a civilização. Tá? E a partir dela, nossa organização social, como nós conhecemos, é diferente de outras civilizações, mas nas outras também existem organizações sociais, econômicas e políticas, né, que decorrem da descoberta dessa capacidade maravilhosa de um pedaço de uma planta, né, de uma sementinha dar origem a outra e multiplicar a produção, e surge assim a agricultura. Tá? Ela é importante como alimento, não é isso? Porque ela tem os seus tecidos, né, básicos dentro dela, eu já comentei aqui, embrião, endosperma e tegumento. O endosperma é um tecido responsável por fornecer nutrientes para o embrião, tá? Então, é ele que fornece o alimento que o embrião precisa para germinação e emergência, até ele começar a produzir o próprio alimento, lá quando ele vira plântulazinha, forma o primeiro par de folhas expandidas e começa a realizar a fotossíntese. Mas da sementinha, do embriãozinho, até ele formar esse primeiro par de folhas lá, essas primeiras folhinhas, ou par de folhas quando é dicotiledônea, ou uma única folha quando é monocotiledônea, tá? Até ele formar isso, ele precisa da reserva de nutrientes que está lá dentro do endosperma, tá? Então, isso é interessante para nós como alimento, porque está cheio de substâncias nutritivas ali dentro. O que pode ser essas substâncias? Podem ser carboidratos, nos casos dos cereais, podem ser os lipídios, no caso das sementes gordurosas, por exemplo, a soja, mamona, né? Mamona a gente não utiliza como alimento,
mas ela tem óleo, feijão, girassol tem óleo, né? Até milho tem óleo. A gente consegue extrair, usa como alimento. E tem as proteínas, né? Por exemplo, a soja, feijão, as sementes das leguminosas, ricas em proteínas. Então, nós encontramos esses 3 tipos de reservas, né? Carboidratos ou amiláceas, as lipídicas e as proteicas, tá? Então, nós temos carboidratos, pode ser na forma de carboidrato ou pode ser na forma de amido, que nós chamaremos de amiláceas, mas são ou carboidratos solúveis ou cadeias, que nós chamamos de polissacarídeos ou sacaroses de cadeia longa, né, que são os amidos. Todos, no final, acabam virando carboidratos, açúcares. Temos as gordurosas, são os lipídios, e as proteicas, principalmente, né, pelas leguminosas que fornecem proteína. Então, ela é interessante na alimentação. Aí nós temos as amiláceas, né, que eu falei do amido, o carboidrato, as oleaginosas e as proteicas, já foi mencionado. As sementes são a maneira mais fácil e barata de produzir alimentos, pessoal. Isso talvez seja a coisa mais importante da questão do uso das sementes. Por isso que a atividade agrícola ainda é baseada, em sua grande maioria, no cultivo de sementes para colheita novamente dessas sementes, a multiplicação, né? Eu planto uma e colho dezenas, centenas depois. Porque ainda é a forma mais barata que se consegue alimentar uma população. É a forma mais barata de se produzir alimento. Por quê? Né? Porque o vegetal tem essa capacidade, pessoal, de quando produz sementes, ele consegue produzir uma quantidade muito maior do que aquela que foi utilizada para dar origem a ele. O fator de multiplicação é de dezenas, centenas ou milhares de vezes a mais. Então, eu planto uma, eu consigo colher dezenas, centenas ou milhares de vezes a mais sementes lá no final. Então, eu consigo multiplicar o alimento. Esse seria talvez o milagre da multiplicação dos alimentos, tá? Então, a semente é a forma mais barata e mais eficiente de se produzir alimento, tá? E é a principal fonte de dieta alimentar da população. Se você tirar o arroz da Ásia, se você tirar o trigo da Europa, né, se você tirar o arroz do Ocidente, o arroz do Oriente, o trigo do Ocidente, se você tirar a cevada e o centeio do Ocidente, se você tirar... Deixa eu ver aqui mais. Esses são pouquíssimos alimentos. A base de cereais são a base da cadeia alimentar. Poucas plantas são responsáveis. Se o arroz deixasse de existir hoje, se o trigo deixasse de existir, a maior parte da população morreria de fome no mundo. Tá? Eu passo um videozinho na disciplina de agricultura geral sobre a batata. Eu acho que eu vou passar para vocês também, falando sobre a história da batata e a importância alimentar da batata na Europa, né, que levou a milhões e milhões de pessoas morrerem de fome em um ano. Né? Por quê? Porque a base da alimentação humana são em alguns cereais, entre eles a batata, mas os principais são as sementes, são os cereais, né? Trigo, arroz, cevada, centeio, tá? E alguns outros. Batata não é cereal, não. Falei uma besteira aqui, tá? Mas a principal base da alimentação humana são cereais. Então, são de extrema importância para a alimentação do mundo, tá? Também são utilizados, né, as sementes para dar origem a plantas que vão dar origem a outras substâncias, tá? Que são utilizados para vestuários, produtos medicinais, para bebidas, madeira, papel, combustível, ração para animais, entre muitos outros, tá? A importância da semente como material de pesquisa. Pessoal, vou dar só uma pausa aqui, rapidinho, coisa de 2 minutinhos, 3 minutos, e eu já volto, porque nós vamos entrar nessa parte aqui da pesquisa, que é uma parte um pouquinho mais chata, tá? Mas eu já venho já. Vou deixar essa tela aqui e já volto. Só um segundo, pessoal, só um minutinho aqui. Vou pegar uma água aqui, senão eu vou secar a garganta aqui.
Bom, galerinha, voltei aqui para tomar uma água, porque senão o negócio... aí eu fico com a garganta arranhando, começa a tossir, o pessoal me olha aqui e sai correndo ou me apedreja na rua, porque pensa que eu sou com Covid, né? E eu falo demais e bebo pouca água, a garganta fica toda arrebentada. Então vamos lá. Falando de novo aqui sobre essa questão com material de pesquisa, né? A questão do tamanho e forma, né? Tamanho e forma, recipientes pequenos armazenados em grandes quantidades. Até isso a gente trabalha na pesquisa, tá? Muitos de vocês talvez enveredem para essa área. É uma área que está demandando bastante gente, tá? Nós temos professores aqui que vêm da área que a gente chama de P&D, né? Que é projeto e desenvolvimento, a parte da pesquisa em si, né? Até o tamanho e a forma das sementes, a gente consegue modificar. Isso é importante para nós, né? A questão de armazenagem, né? A gente otimizar espaços. A gente sabe, quem trabalha na área aqui, muitos de vocês conhecem a realidade, ou já viram, né? Nós temos muitos secadores de grão aqui. Então, por incrível que pareça, a forma e o tamanho influencia muito, principalmente na questão da armazenagem, né? Então, até nisso é pensado, na questão da modificação da forma, tá, e do tamanho das sementes. A gente sabe que, por exemplo, muitas espécies passaram por uma modificação muito grande. Tá? O processo de melhoramento empírico, que vem desde lá dos nossos antepassados no início dos tempos, né, das civilizações até o atual, uma parte do melhoramento foca muito nisso, né, nessa questão de melhorar a forma e tamanho das sementes para possibilitar a armazenagem de grandes quantidades em espaços menores, tá? Otimizar o uso dos espaços. Tá? Desidratação, né? Conservar por longos períodos de tempo. O que isso quer dizer? Que quando a gente consegue retirar água das sementes, tá? Por isso que a gente faz a secagem das sementes para armazenar, tá? Não toda semente, mas a maioria das sementes, principalmente dos cereais, né? Quando a gente desidrata, ou seja, tira a água dessa semente, diminui o teor de água dentro das sementes, a gente consegue fazer com que a semente seja armazenada por um período maior de tempo, ou seja, a gente consegue conservar essa semente em condições adequadas por um período maior de tempo. Se eu armazenar uma semente com um teor de água elevado, essa semente se deteriora muito rapidamente, apodrece, aparecem fungos, aparecem bactérias, tá? Insetos, uma série de coisas que começam a deteriorar
depreciar a qualidade dessas sementes. Então, as sementes podem ser desidratadas, tá? Totalmente não, ele não pode tirar toda a água, porque lá dentro tem um embrião vivo, ele está vivo, ele simplesmente está numa condição, né, de aparente dormência, ele está lá numa atividade metabólica muito lenta, né? Então, por isso que vocês vão ver na parte de armazenamento, a gente faz a secagem das sementes, né? A gente faz a redução da temperatura para que essa semente consiga ser mantida a um período de tempo maior, ela se mantenha viável por um período maior de tempo, tá? Às vezes a gente consegue manter até por 5, 6, 10, 15 anos, depende do tipo da espécie vegetal, tá ok? E do teor de água que tem dentro dela. Então eu seco assim, né? E mantenho uma umidade mínima, vocês vão ver que varia de espécie para espécie, mantém a umidade mínima necessária para que ela não morra, né? Porque o embrião tem a água suficiente para manter a atividade metabólica mínima, que se secasse, perder toda a água, o embrião morre. Sem água, vemos sem vida, sem reação bioquímica. Tem que ter água para ocorrer reações bioquímicas. Na presença da água que isso ocorre. Quanto mais água, mais rápido, mais fácil as reações. Quanto maior a temperatura, mais rápido são as reações químicas, né? Então, o que eu faço? Eu diminuo o teor de água e diminuo a temperatura. Eu reduzo as reações bioquímicas dentro da semente, ou seja, eu consigo manter aquela semente gastando o mínimo de energia para sobreviver naquele período, por um período longo. E quando eu der as condições favoráveis, após esse período, ela ainda está em condições de germinar e formar uma planta saudável, tá? Outra questão é a questão fisiológica, né, e bioquímica da semente, né? Isso é o que a gente trabalha na pesquisa, composição da semente. A gente vê muito falar sobre sementes, plantas fortificadas, né, sementes que produzem um teor maior de determinada substância, né? Sementes que produzem, hoje a gente tem, por exemplo, cara, semente de soja, né? A gente está conseguindo produzir até insulina, né? Que é um composto humano, produzido em humanos. Até isso já se consegue, né? Através dessa questão da pesquisa. Então a gente consegue mudar a composição química dessas sementes, melhorar algumas, reduzir outras, tirar da composição química substâncias que são nocivas ou fazem mal, né? Aumentar o percentual de determinadas substâncias dentro da composição química, uma série de coisas a gente consegue fazer através da pesquisa, né? Que seria, no caso, o melhoramento genético. Aí tem aqui essa questão da desidratação de bancos de germoplasma. Quem nunca ouviu falar, vai se familiarizar agora, esse banco de germoplasma, na verdade, é um local onde eu consigo armazenar, que tem a função de armazenar sementes, tá? Tem um banco de germoplasma de arroz, banco de germoplasma, banco de germoplasma, tudo que vocês pensaram. Que eu guardo lá principalmente sementes, tá? O que eu faço? Eu desidrato, eu diminuo a temperatura do ambiente e coloco elas lá armazenadas. Eu sei que ela resiste lá por tantos anos. Quando esse material está chegando lá no limite dele, o que eu faço? Eu faço o cultivo dessas sementes, multiplico, eu cultivo essa semente, coloco lá num vaso, ou num campo, ou num local, ela produz novas sementes, aí eu pego essas sementes e guardo. E faço esse cultivo com cuidado. Se eu quero manter a característica genética, entendeu? Se ocorre fecundação cruzada, polinização cruzada, eu não posso misturar com outros indivíduos da mesma espécie que coincida a época de florescimento para não ocorrer cruzamento. Se a autopolinização é mais tranquila, tem uma série de parâmetros que eu faço para fazer o cultivo e obter novas sementes. Então, eu multiplico esse material genético, coleto as sementes, desidrato, né, e armazeno em baixas temperaturas e consigo manter esse material, aquele mesmo material genético, né, ao longo dos tempos. Inclusive, tem na Finlândia, ou acho que é na Finlândia, existe um banco de germoplasma, um bunker dentro de uma montanha, no meio do gelo, né, que tem sementes, as sementes mais importantes das principais espécies que a humanidade cultiva, estão guardadas lá, as principais variedades, né, as mais importantes que para o ser humano estão guardadas nesse local.
Então, o Brasil é um dos países que participa, tem países do mundo todo que injeta dinheiro nesse banco de germoplasma gigantesco, que é uma caverna, né, aberta dentro de uma montanha, onde as temperaturas naturalmente são abaixo de zero, eles conseguem manter esse material lá em temperaturas abaixo de zero para aumentar a longevidade, tá, dessas sementes. E dentro da montanha, para quê? Para, no caso, né, do risco de uma catástrofe nuclear, de uma guerra nuclear, alguma coisa, uma catástrofe ambiental, a gente não sabe, por algum motivo, essas espécies, essas sementes ou as variedades cultivadas desapareçam, né, da terra, nós tenhamos acesso a esse material genético que pode ser reintroduzido, né? Nós temos acesso, nós não perderemos esse material genético. Então, imagina uma guerra nuclear, uma catástrofe ambiental que venha ocorrer, alguma desgraça aí, que acabe levando ao desaparecimento de uma espécie vegetal. Como eu comentei, porque se o trigo desaparecesse hoje, o arroz desaparecesse, bicho, e não tivesse mais de onde arrumar semente, meu amigo, no mínimo, metade da população do mundo morreria de fome, entendeu? Os mais pobres seriam os primeiros, né? Desapareceriam por fome do planeta, eles não teriam acesso a outros alimentos, né? O custo dos outros alimentos subiria, tem pessoas que teriam dinheiro, pagariam mais caro por ele, e o pobre, coitado, morreria de fome. Então, isso seria uma catástrofe humana e social absurda. Então, eles mantêm esses locais, esses bancos de germoplasma. Como é que eles fazem? Eles desidratam, né? Diminuem o teor de água das sementes e abaixam as temperaturas nos locais. O melhoramento genético, né? A importância das sementes no melhoramento genético, né? Que a semente é fruto de uma reprodução sexuada, ou seja, ocorreu sexo, teve que unir gameta masculino com feminino, ocorreu mistura genética. Então, o melhoramento genético moderno que a gente usa é baseado nisso. Eu tenho que introduzir genes de características desejáveis, né? Eu tenho que cruzar indivíduos com características genéticas desejáveis para surgir novos indivíduos, né, mais adaptados às condições que eu preciso. Então, essa é a base do melhoramento genético. E como é que eu consigo isso, fazer esse melhoramento genético, né? Eu cruzo, eu pego o grão de pólen de uma planta, né, e coloco lá no carpelo da flor de uma outra planta, né, faço sexo entre as plantas, entre indivíduos diferentes, né, entre variedades diferentes para surgir uma nova variedade. Então, o melhoramento genético, a semente é de suma importância, porque a semente é que traz o fruto desse cruzamento, é a semente que vai dar origem a essa nova planta que eu procuro no melhoramento genético, tá? Então, as sementes são o centro das alterações genéticas, ou que ocorreram naturalmente. Toda vez que um indivíduo, um vegetal, faz fecundação cruzada, ocorre variabilidade genética, tá? Mesmo dentro dentro de autofecundação, onde ele cruza com ele mesmo, o grão de pólen fecunda a próprio carpelo da própria flor, né? Pode ocorrer variabilidade genética. Toda vez que tem dois núcleos haploides se unindo, né, um gameta masculino e um feminino, um grão de pólen e um óvulo se unindo para formar um núcleo diploide, né, para formar um novo indivíduo, né, para formar um zigoto, ocorre variabilidade genética, tá? Mesmo em autofecundação, sempre surgem indivíduos diferentes. Então, isso é importantíssimo para a manutenção, né, e surgimento de novas características genéticas, tá? E a semente é o mecanismo mais rápido, barato e eficiente para difundir novos materiais no mercado, né? Imagine se eu tivesse que plantar soja comprando estaquinha de soja, né? Comprando mudinha feita através de propágula. Não dá. As áreas são gigantescas. E dá para fazer isso com soja? Dá para fazer. Dá para fazer isso com quase qualquer planta. Fazer mudinhas, clones e tal. E a viabilidade? Impossível. Então, o uso de sementes é a forma mais barata e eficiente de difundir novos materiais. Por quê? Porque eu planto uma sementinha daquela planta que eu... atingi lá no meu melhoramento. A planta que eu quero é essa. Eu vou multiplicar aquela planta, eu pego uma semente, ou algumas sementes que surgiram da planta de interesse, multiplico, planto 10 sementes. Vamos dizer que elas produzam
100 sementes por planta. Eu vou ter 10 plantas produzindo 100 sementes, eu vou ter 1000 sementes, né? Depois eu planto essas 1000 e eu vou ter 100.000 sementes, né? E assim eu vou aumentando a quantidade de sementes, uma progressão geométrica. Em poucas gerações eu chego a um valor absurdo, a uma quantidade de sementes absurda, né? Em 5, 6 gerações eu chego a trilhões de sementes daquela nova variedade. Então é a forma mais rápida de eu levar do melhoramento genético para o campo essas novas cultivares descobertas, tá, ok? A semente como inimigo do homem, né? Eu comentei, quando você passa a grade, eu tento fazer o controle de plantas daninhas na área, né? A semente tem esse problema, por conta daquele negócio chamado dormência, né? Às vezes você passa 15, 20 anos, de 30 e 30 dias de jardim da área e não desaparecem as plantas daninhas da área, tá? Porque existe aquele problema que eu mencionei já sobre a dormência, né? E a planta daninha é um dos principais problemas da agricultura, né? Vocês viram que, ou vão ver ainda, que a planta daninha, ela além de ser vetor, né, abrigar insetos ou doenças que podem levar a danos na lavoura, ela compete, ela absorve água, ela faz sombra, toma a luz da planta de interesse, ela absorve o nutriente, né? Ela contamina, uma série de problemas. Então, plantas daninhas são um dos piores problemas que a gente tem na lavoura, tá? É um problema muito sério. Um dos que a gente mais gasta para controle na lavoura é plantas daninhas. E se a gente não controlar, a gente sabe dos prejuízos que a gente tem lá no final, tá? É o principal veículo de reprodução das plantas através do tempo e do espaço, eu já mencionei lá atrás. É a principal forma de distribuir o melhoramento genético às sucessivas gerações, né? Ou seja, é a principal forma de a gente conseguir tá fazendo sempre esse processo de melhoramento, obtendo variedades, né? Ou cultivares mais adaptadas às condições que a gente necessita. O mercado de sementes, né? Semente, como eu já disse lá, é o principal, o mais importante insumo agrícola, né? Conduz ao campo as características genéticas determinantes do desempenho do cultivar. Não é o adubo, não é o sistema de plantio, não vai ser o sistema de colheita, não vai ser a pulverização, não vai ser nada disso que vai determinar, tá, as características que eu quero daquele cultivar. Se eu mudar o adubo, não vai mudar o desempenho, a produção daquele tipo de substância no cultivar, ou daquele formato do grão, não vai mudar isso. Tá? O que vai me determinar as características que eu quero daquele cultivar é a própria genética contida nas sementes. Tá? Eu mencionei para vocês aí da biotecnologia, é a prova disso, entendeu? Quem leva a resistência a ataque de pragas, a resistência à aplicação de certos defensivos químicos, né? A resistência à falta d'água, agora está entrando no mercado as primeiras cultivares, né? A tolerância a determinadas condições é a genética que está contida dentro da semente, tá? E ela é responsável por contribuir decisivamente para o sucesso do estabelecimento distante e desejado, fornecendo base para uma produção rentável e sustentável, tá? O mercado de sementes, né? Novos desafios da agricultura. Cara, o crescimento populacional está aí. Nós estamos vivendo agora uma fase de elevação dos preços agrícolas, né? De muitos produtos. O arroz nunca teve nesse preço que está hoje, né? A soja nunca na história atingiu esse preço, né? O milho, cara, poxa, eu acompanho o valor do milho aí, o valor da saca de R$25 há quanto tempo, né? Muitos e muitos anos sendo praticado nessa faixa de 20 e poucos reais. A gente está falando de saco de milho de R$70, R$80, né? Soja a 160 contos, R$150, né? Podendo perspectiva para subir o preço ainda, né? Agora que vai entrar em safra, provavelmente deve subir. Então,
Por quê? Por que desse aumento do preço? Vocês já pararam para pensar por que desse aumento? Porque ocorre o aumento da demanda. O mercado funciona assim. O preço, né, de um produto é ditado pela demanda desse produto, pela disponibilidade e demanda. Se eu tenho uma alta demanda por um produto e eu tenho uma redução da disponibilidade, automaticamente o preço aumenta. O que aconteceu com esses produtos? O Brasil começou a exportar muito desses produtos, né? Tem um conhecido que conversei há pouco tempo que ele estava importando navios de arroz da Índia, porque, olha que coisa louca, porque ele conseguia comprar arroz a um preço menor lá na Índia do que o preço de comprar aqui dentro do Brasil. Porque o arroz do Brasil estava sendo exportado para fora, principalmente para aquela região da Índia, lá da Ásia, entendeu? O pessoal estava comprando arroz do Brasil e a qualidade do arroz lá da Índia atendia alguns, conseguia atender um nicho do mercado aqui a um preço menor. Então o cara estava importando arroz da Ásia, porque o nosso arroz saía mais caro comprar aqui no Brasil, tá, do que trazer de fora. Então ele estava trazendo de fora, comprou alguns navios, estava esperando chegar esses navios no Brasil para poder colocar, beneficiar e colocar no comércio. Porque o preço, a demanda é crescente, a população está aumentando. E algum problema climático que ocorra num local ou outro, diminui a disponibilidade, tá? Diminui a oferta e aumenta, e a demanda continua sendo crescente, o preço dispara. Foi o que aconteceu ano passado, está acontecendo esse ano. Tem gente querendo comprar, precisa, quer comprar. E alimento, pessoal, é a última coisa que alguém para de comprar. A pessoa para de comprar cosmético, a pessoa para de comprar tecnologia, a pessoa para de comprar um monte de coisa. Exceto alguns alunos. Né? Os alunos, eles estão gastando até a bolsa nos smartphones aí, né? A gente fica vendo, às vezes eu fico bobo com isso. Gasta o dinheiro todo com tecnologia e cosmética. Cada um faz o que quer, mas assim, deixar de comer, meus amigos, é a última coisa que a gente faz. No dia que a gente deixar de comer, nós morremos, tá? Então, alimento sempre vai continuar a demanda existindo. À medida que a população cresce, a demanda só aumenta. Aí a disponibilidade, se ocorrer alguma redução, o preço sobe absurdamente. Foi o que aconteceu ano passado, esse ano, e a perspectiva é que isso venha a ocorrer com mais frequência. Tá? Então, olha a importância aqui, né, das sementes. A gente atender essa demanda do crescimento populacional, atender, né, o aumento da renda média dos países em desenvolvimento. À medida que os países vão desenvolvendo, eles aumentam o consumo de alimentos, tá? O aumento da demanda por alimentos, atender esse aumento, nós temos que elevar a produtividade. Como a gente vai elevar a produtividade? Levando novas tecnologias para o campo, que estão principalmente embarcadas dentro das sementes, né? Possibilitam, né, o uso de sementes melhoradas, sementes, né, com alta tecnologia embarcada, uma produção mais sustentável, né? E uma forma de fornecer, né, novas fontes de energia, né? O uso de sementes, a gente tem aí a produção de biomassa, uma série de coisas aí que a gente pode utilizar para formação de energia, ou seja, utilizar a agricultura para a produção de energia. A semente é quem vai atender todas essas exigências, desafios, tá, que surgem agora no mercado. Aqui um negocinho rápido, tá? Que é sobre a projeção de crescimento mundial. Não está, já está um pouco defasado, mas ainda não é atual, mas ainda está em vigência essa estimativa. Então, a gente tem aqui, ó, o número de bilhões de habitantes no planeta. Tá? Em 2015 nós tínhamos 7,2, aproximadamente 7,2, em 2030 nós vamos ter 8,3 bilhões. Isso demanda o quê? O aumento da população demanda o aumento da disponibilidade de alimento, tem mais pessoas comendo. E à medida que aqueles países na Ásia, lá, a China é um exemplo clássico, cara, a Índia,
né? São países que estão desenvolvendo, assim, a economia está crescendo muito, né? As pessoas estão começando a adquirir dinheiro, né? A criar riqueza. Sabe que a primeira coisa que elas fazem é aumentar o consumo de alimentos, tá? Então, a pessoa, às vezes, tem uma vida numa condição econômica ruim, o alimento é o necessário para sobreviver. De repente, ela começa a entrar numa fase de fartura de recursos, né, de dinheiro, de disponibilidade de recursos, ela aumenta o consumo da mesma forma. Tá? Então, a pessoa que só comia arroz, feijão e uma carnezinha mais barata, de repente ela começa a ganhar dinheiro, ela vai continuar comendo arroz, feijão, mas uma carne mais cara, né? Vai fazer um churrasco aos finais de semana, vai tomar uma cervejinha, vai comer, vai comprar massas, vai comprar mais frutas, vai comprar uma série de coisas. A variabilidade, a quantidade de alimentos e os tipos de alimentos também aumentam. À medida que aumenta o dinheiro, aumenta o consumo de alimentos. Isso é no mundo inteiro. Então, aumenta a população. E esses países emergentes lá da Ásia, né, a economia deles está só crescendo, a demanda por alimentos vai só aumentando. E, consequentemente, o preço do nosso alimento produzido no comércio internacional é maior. E, muitas vezes, a gente deixa de atender a demanda interna para atender a demanda externa, porque economicamente é mais viável. Infelizmente, ou felizmente, não sei ao certo, acho que ninguém sabe ao certo, né? Isso é bom ou ruim, não sabemos. Mas é isso que ocorre. O produtor e a cadeia produtiva quer sempre obter maiores lucros. Então, se lá fora paga mais, vende-se para lá. Tá? E assim é. E se a nossa economia crescer e o trabalhador, né, a pessoa brasileira, aumentar a sua renda, a primeira coisa que ele vai fazer é isso, aumentar o consumo de alimentos e variar o cardápio, o tipo de alimentação. Tá? Então, isso só mostra que a demanda por alimentos vai aumentar muito, muito. Tá? E a gente tem que aumentar a oferta desses alimentos, aumentando de duas formas. Ou aumentando as áreas de produção, que está cada vez mais difícil, ou aumentando, que é o mais correto e sustentável, aumentando a produtividade. Como? Levando tecnologia embarcada para o campo. Através de quem? Da semente. A semente vai levar todos os avanços do melhoramento genético para o campo. Tá? Aí as taxas de crescimento, né, da demanda sobre alimentos na última década. Tá? Ó, a taxa de crescimento da área cultivada é muito menor do que a taxa de crescimento, tá, de alimentos. Então, quer dizer o quê? A demanda por alimento é maior do que o aumento da área de produção. O que nos indica isso? Aumento de produtividade, necessidade de aumento de produtividade. Como? Melhorando N coisas na atividade agrícola. N coisas, dá para melhorar tudo, se a gente for pensar. No nosso caso, o Brasil. A gente tem muito que melhorar ainda, e o potencial produtivo das culturas dessas regiões tropicais, né, que é o nosso caso, ainda tem muito a ser elevado. A gente pode passar a produzir muito mais. A gente ainda não está longe de atingir o potencial produtivo das culturas. A gente pode atingir elevadas produtividades, mas como? Fazendo o melhor uso dos recursos, utilizando de forma mais racional, embarcando novas tecnologias, métodos de cultivo, uma série de coisas, mas principalmente levando novas tecnologias através da semente, através do melhoramento genético. É isso que vai determinar o potencial produtivo de uma determinada cultura. Tá? É a semente, é o melhoramento genético que ela passou, toda a tecnologia que está embarcada nela, que determina o potencial. Se eu vou ou não atingir, outros fatores interferem. Agora, se ela é capaz de produzir, né, de atingir elevadas produtividades, quem me diz isso, quem vai dizer se eu posso ou não atingir essas produtividades, é a semente. É o material genético, é a característica genética desse material. Daí a importância do melhoramento genético nessa questão da produção agrícola. Aí a gente tem
evolução de produtividade, né, dos principais produtos agrícolas, ó. Então, o algodão, olha o salto que nós tivemos na produtividade. O feijão, muito pouco. O feijão ainda é uma planta de baixa produtividade, né? Eu converso aqui com alguns produtores da Lagoa, eles sempre falam questões de sacas aí, de 15, 20 sacas, 20 e poucas sacas, né? É um valor, assim, relativamente baixo, né, da produtividade, né, por hectare, né? O feijão é uma planta de baixa produtividade mesmo. Isso aqui dá para ser melhorado? Dá, através de melhoramento genético, através da semente. A semente levar para o campo características desejáveis e a gente adequar os nossos sistemas de produção a essa espécie vegetal. O milho, soja,